Gente, vou trazer aqui um pouquinho de bastidor, também um bastidor saboroso que eu apurei junto com o Lorival Santana sobre o encontro de ontem entre Lula e Zelensky, um vai e vem que teve sobre a presença do senador Jacques Wagner no encontro dos dois. A gente fez uma matéria bem completinha para o site, com todo o contexto. Eu vou dar agora para vocês só um resuminho e daqui a pouco o Lorival complementa. O que aconteceu ontem? A Secretaria de Comunicação da Presidência da República, no meio da tarde, ela negou que o senador Jacques Wagner participaria da reunião bilateral entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Volodymyr Zelensky. E depois ela corrigiu a informação diante de uma foto dos presentes. Eu não sei se a gente chegou a separar essa foto, Luara, que é a foto do encontro ali oficial, mas depois a gente recupera. Vou contar a história. Wagner, por que a gente está contando essa história? Ele foi um dos principais articuladores do encontro entre os dois líderes. Nós trouxemos aqui no 360, ele foi marcado a revelia do assessor especial de assuntos internacionais, Celso Amorim, considerado como pró-Rússia pelos ucranianos. Daí, durante a tarde, a SECOM divulgou a lista dos participantes da reunião bilateral em que não constava o nome do senador Jacques Wagner. Estava apenas o de Amorim, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Comunicação, Paulo Pimenta. Só que Jacques Wagner tinha publicado nas suas redes sociais que estaria presente e pouco antes da reunião, a sua assessoria telefonou para os jornalistas para negar a informação. A nossa correspondente, a Mariana Jean-Jacques, também perguntou diretamente ao senador lá em Nova York se ele participaria. Ele disse que não, mas não respondeu o motivo. Daí depois o que aconteceu? Diante da foto que foi divulgada pela própria presidência e que mostra lá o senador no cantinho da foto, entre as autoridades presentes, a assessoria da SECOM e do senador pediram desculpas pelo erro. Eu dei só um bastidorzinho, mas agora eu vou chamar ele, o Lorival Santana, e convidar vocês para ler a nossa matéria no site, que está bem mais completa. Lorival, para você poder dar o contexto. Por que a gente está contando essa historinha, né? Por que a gente está entrando nesse assunto? O que a omissão da presença de Wagner reflete sobre o entorno do Lula? Boa tarde, Raquel. Pois é muito revelador, na verdade, porque o Jacques Wagner ele tem sido usado pelo presidente Lula para as questões delicadas que envolvem mais pragmatismo e menos ideologia, sobretudo ideologia anti-ocidental e anti-americana. Então, no ano passado, quando o Lula ainda era candidato, desde março, ele enviou várias vezes o Jacques Wagner para conversar com os americanos, com pessoas importantes como Jake Sullivan, secretário, conselheiro de Segurança Nacional, o próprio John Kerry, enviado para o clima, às vezes pelo telefone, às vezes pessoalmente em Washington. E até em outubro ele foi, na época da eleição, para enviar mensagens delicadas, importantes para a Casa Branca, de uma boa vontade para reaproximar-se. E aí o Jacques Wagner despontou ali como um possível ministro das Relações Exteriores ou da Defesa. Mas o Lula concluiu que não podia dispensar o papel do Jacques Wagner na liderança do governo no Senado e colocou, então, o Celso Amorim para assessor especial. O Celso Amorim, por sua vez, colocou alguém de sua inteira confiança, o Mauro Vieira, como ministro das Relações Exteriores. E aí, este ano, no final de março, o Celso Amorim foi se encontrar com o Putin em Moscou, articulou a vinda no dia 17 de abril do Sergei Lavrov, chanceler russo. E aí o Lula foi para Portugal e Espanha e ouviu lá dos europeus que eles não viam o Brasil como um país equidistante, mas sim um país que queria ouvir a Rússia, o agressor, mas não ouvir a Ucrânia, o agredido. E aí os ministros da Casa Civil e da Secretaria-Geral da Presidência argumentaram com o presidente que o Celso precisava ir imediatamente para Kiev, né? Mas o Celso Amorim disse que ele estava se articulando com os franceses, o que não se materializou depois.
E aí, finalmente, no início de maio, o Celso Amorim foi a Kiev, foi recebido com a devida frieza pelo Zelensky, né? E aí o Lula sentiu, então, que o projeto pessoal dele, Lula, de se lançar como um líder mundial, estava prejudicado, comprometido por essa imagem de um líder pró-Rússia, né? Principalmente considerando as próprias atitudes do Lula, né? De dizer que o Putin podia vir sem problemas ao Brasil, que não seria preso, e de responsabilizar a Ucrânia e o Ocidente pela guerra, corresponsabilizar e tal, né? E aí, então, ele escalou mais uma vez o Jacques Wagner para articular esse encontro, né? E articular politicamente, né? Porque depois quem marca mesmo as coisas é o pessoal do Itamaraty, da chancelaria ucraniana. Mas aí o Jacques Wagner, que foi quem anunciou o encontro no domingo, né? E o Celso Amorim não sabia, tentou desmerecer o encontro na segunda-feira, disse que importante mesmo era o Biden e tal, mas aí agora o Jacques Wagner, antes do encontro, tuitou que ia estar no encontro, todo feliz e tal, mas aconteceu alguma coisa, Raquel, que o fez dizer que não ia estar no encontro e tal. E a SECOM, do Paulo Pimenta, que é pró-Rússia também, muito alinhado ideologicamente com o Celso Amorim, não colocaram o Jacques Wagner na lista dos presentes. Eu tive uma informação hoje de manhã que teve um determinado momento que a reunião estava tão secreta que só sabiam da reunião Lula, Zelensky, Jacques Wagner e mais 2 intermediários. Obrigada, viu, Lorival?